E aí, pessoal, vamos lá então para mais uma dica aqui de língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho então nesse vídeo aqui de vozes verbais, tá? Só antes de passar para o vídeo, por favor, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, te inscreva aqui no canal. Não esquece de apertar o sininho, isso, aperta o sininho para receber as nossas notificações, tá? Ajuda o Prof. Marques a crescer o canal e vamos para nossa vinheta. Olha só, diminui um pouquinho o volume, que a vinheta é alta, tá? Então diminui um pouquinho o volume e já vamos aí para o nosso vídeo de hoje. Então tá, pessoal, vamos então para nossa dica de hoje, falando um pouquinho de vozes verbais e como que isso aqui aparece em provas aí de vestibulares e concursos públicos. Pessoal, normalmente a questão relacionada a vozes verbais é a famosa questão de transposição. Então ele te dá uma frasezinha na voz ativa e pede a voz passiva, ou daqui a pouco ele pergunta, né, em qual que a voz passiva está da maneira adequada a partir da voz ativa utilizada no texto, ou o inverso, por que não? Então percebam, olha só, o que a gente vai trabalhar bastante aqui é justamente com essa questão de transposição. E é óbvio, né, com algumas particularidades que vão ser utilizadas, seja numa questão de transposição ou não, porque daqui a pouco ele pode dizer assim, todas as alternativas abaixo apresentam a voz passiva, ou apresentam uma frase na voz passiva, à exceção de. Então a gente tem que saber diferenciar quando que nós temos uma voz ativa e quando que nós temos uma voz passiva também. Então, vamos lá, bem rapidinho. Pessoal, olha só. Primeira coisa, né? Como é que eu identifico a voz ativa? A gente diz que na voz ativa o sujeito, ele é um sujeito ativo, tá? Ele é um sujeito ativo, ou seja, né? A gente define dessa maneira, eu acho uma maneira meio grosseira de se falar, mas enfim, que ela é boa, é que a gente diz que o sujeito, ele pratica a ação do verbo. Já na voz passiva, pessoal, a gente tem o sujeito que nós chamamos de sujeito passivo. Sujeito passivo. E por que esse sujeito ele é um sujeito passivo? Tá? Justamente porque ele não está praticando a ação verbal. Na verdade, o que acontece na voz passiva é que a ênfase ela acaba sendo muito mais na ação, tá? Ou seja, na relação verbal, do que em quem a pratica, ou seja, em quem pratica a ação. Tanto é que quem pratica a ação na voz passiva, nós chamamos de agente da passiva ou agente paciente, tá? Então essa que é a grande diferença, né? Na voz passiva, o foco está muito mais na ação do que em quem a pratica. Bom, mas então como é que eu faço a transposição de uma voz ativa para uma voz passiva, tá? Bom, vamos lá, olha só. Nós vamos identificar alguns elementos sintáticos na voz ativa para que a gente possa ou não fazer a transposição para passiva, tá? Marques, por que tu disse que para que eu possa ou não fazer a transposição? Quer dizer que tem frases, então, que eu não vou poder fazer a transposição para voz passiva. Exatamente, tem frases que a gente não vai conseguir apassivar, tá? Por quê? Porque existe uma condição, olha só, vamos colocar aqui já uma flechinha, existe uma condição para a existência de voz passiva. E qual seria essa condição? Calma que nós já vamos lá. Então vamos lá. Pessoal, olha só, primeira coisa, você vai identificar na sua voz ativa o seu objeto direto, o seu OD, objeto direto. Por que, Marques, que eu preciso identificar o meu objeto direto? Porque o objeto direto da voz ativa, ele vai se transformar em nada mais, nada menos do que no sujeito da voz passiva. Então, o objeto direto da voz ativa se transformará em sujeito, pessoal, da voz passiva, tá? Muito bem, depois nós vamos pegar exemplos, tá? Deixa eu trocar de cor aqui. Segundo passo, pessoal. Tá, e o que acontece então com o sujeito, Marques? O sujeito da voz ativa. O que acontece com ele? O sujeito da voz ativa, pessoal, ele vai se transformar naquilo que nós vamos chamar de agente paciente, ou, por que não, agente da passiva.
tá? Então, o sujeito da voz ativa, ele vira o agente paciente ou agente da passiva. Toma cuidado já aqui, tá, pessoal? Porque muita gente acha que isso aqui é inversamente proporcional, né? O objeto da ativa vira o sujeito, então o sujeito vira objeto. Não, não tem nada a ver. O sujeito da voz ativa se transformará no agente da voz passiva. Quem é o agente na voz passiva, Marques? É justamente aquele que pratica a ação do verbo. Olha só. Pratica a ação do verbo. Marques, não tem um acento ali, não, senão seria prática. Eu quero pratica, né? Pratica a ação verbal. Esse é o agente da passiva. É aquele que, na voz passiva, pratica a ação do verbo. Então o agente está atrelado sempre à voz passiva, Marques. Exatamente, tá? Ele só pode aparecer na voz passiva, porque a sua definição é justamente essa. Quem é o agente? É aquele que, na voz passiva, pratica a ação do verbo. Tranquilo, gente? E aí vem, tá, a parte mais importante. Na verdade, tudo aqui é importante, né, pessoal? Mas vamos lá, tá? Eu vou definir dessa forma. Vem a partezinha mais importante. Qual seria a partezinha mais importante aqui? A nossa locução verbal. Tá? Como assim, Marques? A locução verbal de voz passiva. Nós estamos trabalhando justamente com a transposição da voz ativa para a voz passiva, certo? Então, o que que acontece? O objeto da voz ativa vai se transformar em sujeito. E o sujeito da voz ativa vai se transformar em agente. Beleza. Tá, e aí, que mais? E aí vem a parte da locução verbal. Olha só, gente. Locução verbal de voz passiva. Claro que a gente está trabalhando aqui com uma voz passiva em específico, nesse primeiro momento, que é a chamada voz passiva, que é a analítica. Analítica, tá, pessoal? Marques, precisa colocar isso aqui? Sim, gente. Por quê? Porque existe uma outra voz passiva chamada de voz passiva sintética, tá? Que isso eu vou abordar em outro momento. Mas aqui vamos trabalhar, então, com a voz passiva analítica, tá? Então, o que que acontece? Olha só. Nós já vimos todas as transformações ali. O objeto vira o sujeito vira o agente da passiva, que é aquele que na voz passiva pratica a ação verbal, e aí nós temos justamente a nossa locução verbal de voz passiva. Qual seria a locução verbal de voz passiva, no caso a voz passiva analítica? É sempre, sempre, sempre essa aqui, ó, pessoal. Verbo ser mais o verbo principal numa forma nominal que nós chamamos de particípio passado. E aí já para fazer o macetezinho, pega esse DO aqui, particípio passado dos verbos. Por que que a gente pega o DO? Porque normalmente, tá, o particípio de verbos regulares é a partir da terminação DO. Por exemplo, o particípio de comprar é comprado, de realizar é realizado. Tá? Mas, Marques, tem outros verbos ali que não tem a terminação de O, claro. Exemplo, o verbo fazer, né? O particípio de fazer não é fazido, né, pessoal? Não, é feito. De escrever não é escrevido, é escrito. E assim vai, tá? Então, claro que nós temos alguns verbos irregulares, da mesma forma que nós também temos os chamados verbos abundantes. Verbos abundantes são aqueles que têm mais de uma forma particípia. Mas esse nós falaremos também em outro momento, tá? O que eu quero aqui é uma ideia básica para vocês aí em relação a como que a gente faz a transposição de uma voz ativa para uma voz passiva, tá? Mas, Marques, e se ele me pedir dar voz passiva para voz ativa? Aí você faz o caminho inverso, tá? Pega o sujeito da voz passiva se transforma em objeto da voz ativa. O agente da voz passiva se transformará em sujeito da voz ativa. É só fazer o caminho inverso, tá, pessoal? Tranquilo? Bom, só que tem mais um detalhe. Marques, isso aqui é rico em detalhe. Mas depois a gente vai colocar em frasezinhas, vai ficar bem mais fácil, tá? Pessoal, você viu então que a locução verbal é o ser mais particípio, né? Só que o verbo ser, ele não pode aparecer do jeito que eu acho mais bacaninha, mais legal, mais supimpa, né? Tá? Não, ele tem que seguir um determinado padrão. O verbo ser, ele sempre, 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 concordará com o quê? Com o tempo da voz ativa. Com o tempo da voz ativa. Marques, não entendi. Olha só, gente. Se o meu verbo na voz ativa estiver no presente, depois, quando eu fizer a transformação ali para a voz passiva, o verbo ser na nossa locução verbal aparecerá no presente. Se na voz ativa o meu verbo aparece no pretérito perfeito, na voz passiva,
o verbo ser na nossa locução verbal aparecerá no pretérito perfeito, tá? E aí vai concordar em tempo e modo também, né? Se é pretérito perfeito do indicativo, então é pretérito perfeito do indicativo para o verbo ser. Se é presente do indicativo para o verbo ser. Se for presente do subjuntivo, Marx, na voz ativa, verbo ser também no presente do subjuntivo, tá, pessoal? Então lembrem disso, ele sempre concordará com o tempo da voz ativa, tá? Bom, vamos aproveitar então agora, colocar isso aqui em prática, só antes de colocarmos em prática. Lembra que eu falei para você um detalhe, né? Olha só, que existe uma condição para a existência de voz passiva. E qual é a condição, pessoal? A condição é a seguinte: na voz ativa, eu preciso ter isso aqui, ó. Eu preciso de um objeto direto. Tem que ter objeto direto na voz ativa. Em outras palavras, o meu verbo ele tem que ser, no mínimo, um VTD. Ele pode ser um VTDI, um verbo transitivo direto e indireto, mas ele tem que ser, no mínimo, VTD, tá, pessoal? Por quê? Porque eu preciso, no mínimo, de um objeto direto, tá? Por que isso? Tá? Pelo seguinte, pessoal, eu não tenho como, pelo menos como regra geral, tá? Existe exceção? Claro que existe, é língua portuguesa, mas como regra geral, tá? Aqui é 1% só de exceção, coisa boa, né? Mas assim, ó, eu só consigo transformar em sujeito na voz passiva aquilo que na voz ativa é o objeto direto, tá? Por que não poderia ser um objeto indireto, Marx? Por que eu não posso transformar um objeto indireto em sujeito? Porque o objeto indireto, ele tem uma coisa chamada preposição. E eu não posso jamais introduzir o meu sujeito por uma preposição. Estão entendendo? Por isso que na voz ativa, pessoal, eu preciso de um objeto direto. Essa é a condição para que exista voz passiva, tá, pessoal? No caso aqui, lembrando, estamos falando da voz passiva analítica, em outro momento falaremos aí da voz passiva sintética. Vamos colocar isso aqui em umas frasezinhas para ver como é que a gente faz a transposição e depois eu coloco para vocês numa questão ali, tá, de vestibular, de concurso, para que você possa ver também numa questão de vestibular ou concurso como é que isso aqui aparece, tá? Vamos trabalhar então um pouquinho com transposição. Bom, pessoal, vamos analisar aqui então, vamos fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, tá? Bom, nós temos aqui primeiro, né? Felipe plantou uma rosa. Quem é que plantou uma rosa? Felipe, ó. Felipe seria o sujeito da nossa oração, certo? Plantou o quê? Plantou uma rosa. Ó, os pássaros, pessoal. Deus é livre, né? Ó, uma rosa, pessoal, seria o complemento do verbo plantar, ou seja, isso aqui é um objeto. No caso, ele é um objeto direto porque não vem introduzido por uma preposição, né? Nós temos o uma ali, que é um artigo indefinido. Tá? Consequentemente, se eu tenho tão somente um objeto direto, é porque esse verbo é um verbo transitivo direto. Ou seja, né, pessoal, tem um VTD, tem um AD, ou seja, existe condição de voz passiva. O que nós faremos então agora? Vamos lá, vamos para a nossa tabelinha, que eu coloquei ali para você previamente, tá? E aí faça aquele caminho. Primeiro caminho, objeto da ativa se transforma em sujeito da voz passiva. Então, ó, estamos aqui na voz passiva, no caso, voz passiva analítica. Então, o objeto vira sujeito, pessoal. Então, começaríamos com uma rosa. Uma rosa passa a ser o sujeito da nossa locução verbal aqui, né? Vamos deixar um espaço para a nossa locução verbal, tá? Então, a gente já sabe que aqui vai vir a nossa locução verbal, que é o verbo ser mais o particípio passado, né? Nossa locução verbal de voz passiva. E, por último, seria o agente da passiva. Quem era o agente da passiva? É aquele que, na voz ativa, pratica a nossa ação, ou seja, nada mais é que o sujeito da voz ativa, né? O sujeito da voz ativa é o Felipe. Então, uma rosa, tararã, por Felipe, tá? Então, lembra, né, pessoal? O nosso agente da passiva vai ser introduzido pela preposição por, né? Ou por que não, né? A preposição por mais o, que daí tu vai ter pelo, pela, etc, né? Como não tem artigo ali, é tão somente o por. Então, uma rosa, tararã, por Felipe. Agora, o que a gente faz? Vamos para a locução verbal. Deixa eu trocar a decor aqui. A gente sabe, né, pessoal, que a locução verbal aqui é o verbo ser
mais o particípio, certo? Da mesma forma que a gente sabe que o verbo ser, ele sempre concorda com o tempo da voz ativa. Então, a gente analisa o verbo na voz ativa e pergunta assim, ó, tá, qual é o tempo verbal que ele está sendo utilizado? Não só tempo, né? Tempo e modo. Aqui ele é pretérito perfeito, deixa eu melhorar esse aqui, ó, pretérito perfeito do indicativo. Se é pretérito perfeito do indicativo, é porque o verbo ser aqui aparecerá no pretérito perfeito do indicativo. Tá aqui, pessoal. Uma rosa foi. Só que não paramos aqui, porque voz passiva não é o verbo ser tão somente, tá? Não, é o verbo ser mais o particípio. Particípio do que mesmo, Marques? Do verbo principal na voz ativa. Como eu só tenho um verbo aqui na voz ativa, né, pessoal? Só pode ser o verbo plantar. Qual é o particípio de plantar? Plantado. Só não esquece, né, que a forma particípia, pessoal, ela é uma forma nominal, ou seja, ela concorda justamente com o nosso nome aqui, com o sujeito, que é a rosa. Então, uma rosa foi plantada. Muito bem, ó, uma rosa foi plantada por Felipe. Tá aqui a nossa construção, tá aqui a nossa voz passiva. Tranquilo? Seguimos para a próxima. Olha só, todos comeram uma fatia de bolo. Vamos analisar, vamos voltar para o azulzinho aqui. Olha só, todos comeram uma fatia de bolo. Quem é que comeu fatia de bolo? Todos. Muito bem, então todos é o sujeito, né, da nossa oração. Comeram o quê? Uma fatia do bolo. Tudo isso aqui é o complemento do verbo comer. Não tem preposição. Marques, claro que tem ali no do bolo. Não, mas olha só, introduzindo o nosso complemento verbal, não tem. Então, isso aqui é um objeto direto. Consequentemente, o verbo comer aqui é um verbo transitivo direto. É um VTD, né, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Bom, aí o que acontece? Vamos de novo. O objeto da ativa se transforma em sujeito da passiva. Tem como passivar? Tem, porque nós temos um verbo transitivo direto. Tem VTD, existe voz passiva. Então, transforma o objeto em sujeito. Ó. Uma fatia do bolo. Tá aqui, pessoal. Uma fatia do bolo. Transformei o meu objeto em sujeito. E agora? Locução verbal de voz passiva. E por último, o agente da passiva, que nada mais é que o sujeito na voz ativa, né? Então, uma fatia do bolo, tarará, por todos. Ó, tá aqui o nosso agente paciente ou agente da passiva, né, pessoal? Tá? Então, o objeto vira sujeito, sujeito vira agente. Muito bem. E a nossa locução verbal? Vamos lá de novo. Deixa eu pegar aqui o vermelhinho. Vamos colocar. Olha só. Verbo ser mais particípio. O verbo ser sempre concorda com o tempo da ativa. Comeram, pessoal. Isso aqui é um pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito do indicativo, tá? Ó, uma fatia do bolo foi o que, pessoal? Foi comida por todos. Ó, gente, uma fatia do bolo foi comida por todos. Mas, Marques, o particípio de comer não é comido? Sim, né? Mas, ô Marques, por que aqui foi comida? Porque, olha só, tá concordando com fatia, pessoal. Marques, não é o bolo, não, uma fatia do bolo foi comido. Não está concordando com o bolo? Está concordando com o núcleo do nosso sujeito, que é fatia. Marques, como é que eu sei que o núcleo do sujeito é fatia e não bolo? Porque o núcleo do sujeito nunca, será uma expressão preposicionada. Mas, Marques, bolo não tem preposição. Claro que tem. Olha só, do é a mesma coisa que de mais o, tá? Então, eu tenho a preposição de aqui, ó, gente. Tá? Se eu tenho a preposição bolo, não pode ser núcleo do nosso sujeito. Tá? Então, tudo isso aqui é o nosso sujeito, uma fatia do bolo, mas o núcleo é fatia. Por isso que a fatia foi comida. Foi comida por todos. Tranquilo, pessoal? Foi. E por último, né, gente? Claro, aqui eu acabei pegando só o pretérito perfeito, né? Na vida real não é assim, né? A gente sabe que a vida real não é um moranguinho, mas vamos lá, olha só. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem é que tomou? A Bia, tá aqui o sujeito da nossa oração. Tomou o quê? O café da manhã. O café da manhã é o nosso objeto direto. Tá aqui o nosso verbo, ele é um VTD, verbo transitivo direto.
e ele também está no pretérito perfeito do indicativo. E logo cedo, o que seria logo cedo, Marques? Logo cedo, pessoal, lembra? Tá? É aquela estrutura que indica uma circunstância de tempo. Isso aqui é o que nós chamamos sintaticamente de adjunto adverbial, tá, pessoal? Então, ó, logo cedo seria um adjunto adverbial, adjunto adverbial de tempo. Tá aqui, ó, pessoal. Adjunto adverbial de tempo, tranquilo? Mas vamos lá, para a transposição de voz ativa para voz passiva, é indiferente, né? Tá? Esse é adjunto adverbial. Mas vamos lá, então, ó, objeto da ativa vira o sujeito da passiva, você já sabe muito bem. Então, o café da manhã. O café da manhã. O que tem o café da manhã? Ó, tarará. Por quem, pessoal? Por Bia. Por Bia. Quando? Logo cedo. Logo cedo. Tá aqui, pessoal. Vamos lá, como é que ficaria a nossa locução verbal? Vai lá, diz para mim. A ser mais particípio. Muito bem. Como é que ficaria o verbo ser aqui? No pretérito perfeito. Então, o café foi. Foi o quê? Foi tomado. Foi tomado por quem? Por Bia logo cedo, ó. Concordando com o nosso núcleo aqui, que é café. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Muito bem. Então, é assim que a gente faz a transposição de uma voz ativa para uma voz passiva, né? Claro, nos seus estudos, você tem que colocar aí também a transposição a partir de outros tempos verbais. Aqui eu fiz uso tão somente do pretérito perfeito para que você pudesse entender aqui de uma maneira mais prática, tá? Mas faça, por favor, vários exercícios nos seus estudos aí, a partir, né, de outros tempos verbais. Coloque um presente, coloque um futuro, seja futuro do presente, seja futuro do pretérito, coloque, né? Tá? Um pretérito mais que perfeito, é de extrema importância que você domine os tempos verbais aqui, não só tempos e modos verbais, para que você possa fazer a transposição da maneira adequada, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha só, para a gente fechar essa nossa dica aqui de hoje, essa nossa aula, né? Porque dica, né? Vamos ver numa questão objetiva aí como é que aparece, tá? Eu separei aqui para você uma questão do TRT, eu acho que é do TRT do Rio de Janeiro, vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, isso mesmo, diz assim, ó, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é. Então, o que ele está te dizendo? Olha só, ele quer a forma ativa, então ele quer a voz ativa. Detalhe, isso quer dizer que ele está te dando a voz passiva. Então, o que ele fez aqui? Ele inverteu o processo, né? A gente estava se acostumando ali com voz ativa para passiva, ele só fez o caminho inverso, tá, gente? Mas então, vamos lá, é só você fazer o caminho inverso, tá? Pega aquela mesma tabelinha, só que faz o caminho inverso, simplesmente isso. Marques, como assim? Olha só, gente, nós trabalhamos assim, né? Voz ativa e voz passiva, né? Opa, me emocionei aqui, deixa eu tirar. Tá, deixa aquele pinguinho ali, né? Coloquei um pinguinho aqui, mas deixa. Tá? Vamos de novo aqui, né? O preguiçoso trabalha dobrado, já dizia papai, né? Vamos lá, voz ativa versus voz passiva, tá? O que acontece? Vamos lá, objeto direto se transforma em sujeito, e o sujeito se transforma em quê? Em agente. Muito bem, agente da passiva. E qual era a locução verbal de voz passiva? Verbo ser mais particípio passado, beleza? Tá? Locução verbal de voz passiva é ser mais particípio passado. Ou seja, se ele está te dando a voz passiva, qual é a primeira coisa que eu procuraria, pessoal? Eu procuraria justamente a locução verbal, o ser mais o particípio passado. Então, vamos ver onde é que a gente encontra aqui. Olha só, tá aqui o verbo ser, só cuida que ele está numa locução verbal, né? Então, tu tens aqui, ó, pode ser mais o particípio passado do verbo comprovar, ó, que é o comprovado. Então, tá aqui a nossa locução verbal, ó, gente. Pode ser mais o particípio. Tranquilo? Então, já identificamos aqui a nossa locução verbal. Pode ser comprovado. Muito bem. Marques, por que eu sei que o ser ali ele está inserido numa locução verbal? Porque eu não poderia falar tudo isso ser comprovado. Não, tudo isso pode ser comprovado. Então, quer dizer que o verbo ser ele aparece aqui nessa locução verbal, tá, gente? Então, nós temos ó, o pode ser mais o particípio, tá, do verbo comprovar. Tranquilo? Vamos lá. Então,
tudo isso é o nosso sujeito, tá? Tudo isso pode ser comprovado. Pode ser comprovado por quem? Por qualquer cidadão. Aquele que, na voz passiva, pratica a ação do verbo, nós chamamos de agente da passiva. Então, tá aqui, ó, identificamos os elementos sintáticos, né, pessoal? E aí, agora, a gente só começa a fazer a transposição, né? Tá? Eu acho que, vamos lá, se ele quer justamente da voz passiva para a voz ativa, tá? Começa, ó, de trás para frente. O agente da passiva, na voz ativa, ele é quem? Ó, vamos pegar aqui. O agente da passiva, ele é, na voz ativa, o sujeito. Então, qualquer cidadão tem que se transformar em sujeito, pessoal. Então, a gente já fica ali entre letra A, letra C e letra E de Equador. Caem fora as letras B e D, ó. Já eliminamos duas. Já aumentou, estamos com 33,333333% de chance de acertar a questão. Mas vamos lá, vamos melhorar ainda isso. Tá, e o que era, né, o sujeito da voz passiva? Vamos ver, o sujeito da voz passiva, na minha voz ativa, é o meu objeto. Deixa eu ver uma coisa, vamos ver, na letra A diz, qualquer cidadão pode comprovar o quê? Tudo isso. Tudo isso seria um objeto direto. Complemento da locução verbal aqui pode comprovar, ó. Ah, beleza, já estamos com uma inclinação, né? Deixa eu ver na letra C. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. Como assim? Qualquer cidadão se pode comprovar. Ele transformou ali, ó, colocou um Czinho como se fosse um pronome oblíquo átono, né, pessoal? Ó, tá? Uma forma enclítica aqui. Não, cai fora essa letra C de Canadá. Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Olha só que mistureba, tá? Ele misturou, né, tudo isso aqui, ó, no meio do pode ter e o comprovado. Tá? Como assim, né, pessoal? E outro detalhe, olha só, ele colocou aqui também o verbo ter. Dá uma olhada na nossa locução verbal lá de voz passiva, tu tens pode ser comprovado, tá? Onde é que tem o ter ali, pessoal? Em momento algum, né? Bom, por eliminação, olha que legal, só pode ser a letra A de Argentina. Marques, por que o pode ser comprovado se transformou em pode comprovar na voz ativa? Porque olha só, pessoal, lembra, o que acontece? Na voz passiva, eu tenho o verbo ser mais o particípio, sim? Sim. Ou seja, na voz ativa, o que acontece com o verbo ser? Ele desaparece. Só vai ficar o verbo principal, que é o verbo comprovar. Só que o verbo comprovar, ó, lá na voz ativa, ele já aparecia numa locução verbal, ó, que é o pode comprovar. Tranquilo, pessoal? Ah, ô Marques, olha só, uma vez eu aprendi assim, ó, que se eu tenho um verbo na voz ativa, eu vou ter dois verbos na passiva. Se eu tenho dois na ativa, eu vou ter três na passiva, e assim vai. E a gente pode, né, comprovar isso aqui, né? Na voz passiva a gente tinha três, pode ser comprovado, e na voz passiva nós tínhamos dois, né? Pode comprovar. Isso ajuda? Ajuda também, pessoal, tá? Só que não basta a gente lembrar tão somente da contagem de verbos, porque a gente tem que saber flexioná-los na maneira adequada, né? Tá? Então, percebam, olha só, outro detalhe, como é que a gente sabia, tá, que de fato o verbo ser na voz passiva ele apareceria no infinitivo? Porque olha o nosso verbo principal aqui, ó, na voz ativa. O nosso verbo principal está inserido numa locução, certo? Ou seja, e ele está aparecendo no infinitivo, ó. Comprovar. Isso quer dizer que o verbo ser, aqui, ó, na voz passiva, ele concorda em modo, tempo, tá? Por que não, né? A forma que aparece o verbo principal da voz ativa. Se o teu verbo principal da ativa aparece no infinitivo, é porque o verbo ser, na voz passiva, também aparecerá no infinitivo. Tranquilo, pessoal? Mas percebam que só fazendo a alteração ali, né, do agente da passiva, que se transformava em sujeito, e o sujeito que virava o objeto, né, porque a gente está saindo da passiva para ativa, ficaria muito mais fácil, a gente já conseguiria resolver essa questão. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Assista esse vídeo mais de uma vez, porque eu sei que é um monte de detalhezinho, um monte de informação, tá? E não esquece mais uma vez, tá? Se ainda não se inscreveu, te inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho e, por favor, deixa um joinha aí, compartilha com os teus amigos e nos vemos nas nossas próximas dicas.